Ok. Então, sejam muito bem-vindos. Olá, irmãos, irmãs, irmãs. Meu nome é Roberto Simões. Eu trabalho no Yoga Contemporâneo. Eu tenho um perfil no Facebook, no Instagram e também um site, yogacontemporâneo.com, onde eu venho desenvolvendo a ideia de pensar o yoga. Já começou, hein? De pensar o yoga não nessa ideia obsessiva e paranoica de que o yoga existe um Big Bang, um yoga original, um yoga marco zero, que aí sim, esse é verdadeiro. Então já foi o Yoga Sutra de Patanjali. Para quem é formado em yoga nos anos 90, anos 2000, o Yoga Sutra de Patanjali era a Bíblia do yoga. Nenhum outro texto era tão completo, perfeito, imaculado, puro, quase uma eugenia. Tanto que isso reflete nos corpos brancos que dominam o yoga latino-americano e do mundo, mas sobretudo latino-americano. No Brasil, por exemplo, nós somos mais de 60% de corpos pretos, periféricos, mas a esmagadora maioria de quem pratica yoga no Brasil são brancos, mulheres, magras e alta casta, né? É high society. Não tem yoga no Brasil, e eu acredito também nem na Colômbia, nem na Argentina, nas periferias da cidade, certo? Só há yoga no Brasil nas grandes capitais. E isso é um projeto. E eu sei que às vezes é muito chato ouvir eu ficar falando como se eu não gostasse do yoga, não é? Como se eu só criticasse os mestres do yoga, os textos do yoga. Mas não. A ideia de trazer um yoga de propósito é nós pensarmos para além de duas únicas alternativas que parece que se apresentam no cenário latino-americano. Ou um yoga pautado em metafísica, um yoga que tem o terceiro olho aberto na nuca, e o Matias, ele carinhosamente chama de o terceiro olho aberto no culo, que parece que o yoga só existe num passado idílico, romântico, ideal, que deve ser resgatado e reconstruído no presente. Isso é um delírio. Como diz um grande diretor de teatro brasileiro chamado Abu Janra, os românticos têm que se fuder mesmo. Porque vivem nesse ideal, vivem nesse mundo idílico, delirante e paranoico, de reconstruir um passado pré-védico da Caxemira, porque agora no Brasil a moda é o yoga da Caxemira, Tantra da Caxemira. Então já foi Yoga Sutra de Patanjali. Agora é Tantra da Caxemira. E teve uma fase no meio, no Brasil, que o yoga verdadeiro era do Vedanta. Isso entra, então, estou dando uma recapitulada, hein? Na nossa segunda personagem, nós temos os yogis antigos, ancestrais, despóticos, então, que buscam impor em você a marca do yoga verdadeiro, mas também existe o yoga capitalista. Aquele yoga, então, que ele é movido a um tesão, a uma libido, a um desejo por mais seguidores, por trabalhar no melhor nicho do mercado. Esses são os yogis capitalistas. Nós falamos dele um pouco ontem. Os yogis despóticos, e a gente começa a avançar na nossa ideia hoje, eles orbitam em torno de mestres ascensionados ou gurus, eu chamo de sacerdotes, que se entendem, então, os representantes na Terra de um yoga perdido,
que ele se entende aquele que resgata. E, gente, eu não estou falando só do De Rose, não, tá? Os nossos irmãos estão chegando agora e que não me conhecem muito bem, eu não estou falando só do De Rose. Eu estou falando da grande maioria dos iogues no Brasil, eu acho que na América Latina também, que entendem-se representantes de uma tradição perdida do yoga. Eles são representantes, desde o Iyengar, do Joyce, com a Ashtanga Vinyasa Yoga, que eu adoro, mas há uma classe, uma turma, discípulos, que se entendem fazendo parte de um yoga original. Eu chamo de, não sei como o Matias vai traduzir isso, igrejamentos do yoga. Eles vivem em igrejas. Igreja não é só do cristianismo, né? Uma construção de pedra com uma cruz em cima. Igreja é um conceito da ciência da religião, que entende um coletivo que orbita em torno de mestres, de livros sagrados e dos seus igrejamentos, que vão construindo dentro de uma trindade formado pelo sacerdote, o tirano e o discípulo. Essa trindade é o que organiza os desejos dos yogas despóticos. E é muito bom aqui o seguinte, Denise, desde que já você compreender que nós não estamos operando aqui no maniqueísmo, no bem contra o mal, no certo contra o errado. Isso, quem opera, é o despótico, que se entende o bem, o certo, o perfeito, e tudo que é diferente dele, tudo que diverge dele, deve ser aniquilado. Então, eles operam essa trindade no que a gente chama, na antropologia, de retóricas da aniquilação. Tudo que é diferente de mim, todos que não leem o meu livro, e eu não estou falando do De Rose, por mais que ele possa ser um grande representante para nós latino-americanos, sobretudo nós brasileiros, né? Nós gestamos nós gestamos o De Rosão. Sou um amiguíssimo do filho dele, que, claro, também não fala com ele. Esse tipo de yoga, então, ele é a maioria. Ele trabalha com o devir não minoritário, mas o devir maioritário. Ele domina o campo. Há um campo onde o yoga habita. E os yogis despóticos dominam esse campo. É claro que se a gente pensar no yoga como um igrejamento, eles estão competindo com igrejas protestantes, igrejas católicas, espíritas kardecistas. Eu não sei se espíritas kardecistas é claro para vocês, hermanos, mas com religiões afro e todas as religiões ameríndias, né, dos povos originários, sempre como uma alternativa. E aqui é importante a gente abrir um parênteses, porque frente ao avanço do yoga capitalista, esse yoga que esvazia de sentido todos os yogares, yogamentos e yogas e yogis, essa versão, essa perspectiva despótica se mostra como única alternativa. Então, se eu pergunto para a Catalina, olha, Catalina, o yoga capitalista está dominando o campo e a gente começa a ver esses yogis que se mimetizam, né? Eles se dissimulam. Eu brinco que eles são cosplay de brahmanes. Eles parecem cosplay de neurocientistas que só visam o lucro, como tudo que o capitalismo encosta. Os yogis tradicionalistas, despóticos, eles se mostram como única alternativa. Então, eles se apresentam assim, olha, tá vendo? Esse yoga só visa o dinheiro.
Nós somos a tradição, nós somos a origem. E aí eles capturam você, eles capturam seu desejo, sobrecodificando em você. É um termo de Deleuze e Guattari. Eles vão desterritorializar, eliminar muitos signos que representam o yoga para você e vão sobrecodificar em você os signos que eles representam. Por exemplo, o Vedanta é a filosofia do yoga. Isso é um delírio. O Vedanta é um darshana, é um ponto de vista da religião hinduísta. O yoga também, o Mimamsa, Sankhya. Mas eles se apresentam como os representantes ideais metafísicos. Por isso que eu chamo tanto o capitalista quanto o yogi despótico como nihilistas. Eles negam a realidade, eles negam essa vida. O despótico, tentando reconstruir Satya Yuga, né? A era da verdade, hoje, ou, como todo yogi capitalista se entende, vivem no momento presente. Eu não sei se essa expressão é comum entre os colegas latino-americanos, né? Mas no Brasil é muito comum, tem tatuado no corpo isso, né? Momento presente. Os jogos capitalistas vivem no momento presente, os jogos despóticos vivem só no passado, porque nenhum dos dois acredita no futuro. O futuro não existe, não há esperança. E aí você, professor de yoga, começa a se imaginar pertencente a uma tradição que é imaginária. Ela é delirante, ela não existe. Ah, não existe o Vedanta Adwaita de Shankaracharya, Beto? Claro que existe. Mas você tentar reproduzir a tradição do Vedanta de Shankaracharya, que é do século X na Índia, em Buenos Aires ou na Bahia, capital do Salvador, é um delírio. Nunca vai acontecer. É necessário passar por uma adaptação. E o yoga do Vedanta Adwaita do século X de Shankaracharya sofreram adaptações da sociedade brasileira de Salvador, na Bahia, ou em Medellín. Então, o yoga despótico, trabalhando com a trindade, o sacerdote, o tirano e o discípulo, eles operam. Às vezes o sacerdote pode ser o mesmo tirano, tá certo? Às vezes não. Veja o que está acontecendo na Índia hoje. Narendra Modi é o tirano. E ele tem um sacerdote da tradição dos natas que organiza para você desejar ser Narendra Modi. Para quem está na Argentina, fico triste com vocês, que nós passamos 4 anos com algo similar ao que vocês vão viver agora. O tirano, no yoga despótico, o sacerdote no yoga despótico, que é uma categoria, né? Ele vai eliminar de você todos os seus desejos. O yoga tirano despótico, ele vai fazer com que você fique triste. Ele vai docilizar o seu corpo e distrair a sua mente. Ele vai fazer com que Daniel Reis não acredite nele mesmo como yogi. Ele vai fazer com que você fique numa dívida infinita. Então você ainda não leu todos os livros, você não está no último grau da escola, tradição que ele inventou. Você precisa ir na Índia para realmente ser um yogi. Você precisa fazer um retiro dele. Você precisa ler os livros dele. Ele vai, então, aos poucos, eliminando de você todos os seus desejos para tornar o seu corpo impotente e triste. Para então entrar a figura do tirano, que vai se mostrar como a luz, como aquele que você vai precisar ser igual, similar, ou se devotar, para aí sim o yoga dar certo. E aí entra a terceira categoria, que é o discípulo. É aquele, então,
que luta, como diz Foucault, luta com afinco para tornar-se um servil voluntário. Você se torna, então, um servil voluntário. Você, então, despotencializado, seu corpo triste. Olha que interessante. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, perguntar não, afirmar, dizer para vocês, olha, vocês são maiores do que qualquer yoga. Muitos de vocês aqui não vão se sentir desconfortável com essa afirmação. Olha a Marta Verli. Você é maior do que qualquer yoga. Olha como isso bate em você difícil. Digo para Juliane Cardone. Juliane, Vedanta Adwaita, Yogananda, Shivananda, você é maior do que qualquer organização de yoga. Olha como isso é difícil para você. Porque você sempre entende o yoga maior do que você. O yoga, ele, para além das suas formas, além das suas instituições, dos seus livros, dos seus tiranos, dos seus mestres sacerdotes, ele é um atributo humano. O yoga é uma invenção humana. Dá uma respirada para ver se você assimila o que eu estou falando. O yoga, assim como o cristianismo, ele é uma construção de um coletivo humano, demasiadamente humano. Nenhum mestre de yoga é alguém além do humano. É por isso que existem os deuses, não é? Hatha Yoga Pradipika, ou Pradipika, foi escrito por quem? Matsurendra? Goraksha? Não. Shiva. Acabou o rolê. Acabou a história. Não tem como você conversar. O yoga é pré-védico. As primeiras escrituras do yoga tá no Vedas. Não dá para conversar. Tá me acompanhando? Não? O meu yoga é do Vedanta Adwaita. Shankaracharya é um deus. Então o texto não é filosófico, o texto é teológico. O Yoga Sutra foi escrito por Patanjali, mas Patanjali não tem pai. Não sei se vocês sabem um mito, mas Patanjali nasceu de uma mulher virgem fecundada por uma serpente. Por isso que a imagem de Patanjali são aquelas 3 serpentes atrás dele, carequinha. Não dá para conversar. Se quem escreveu o Yoga Sutra em 196 frases, pequenos sutras, é divino, como é que Catalina vai levantar a mão numa palestra, num workshop, num curso de Yoga Sutra e falar o Sutra 4 do capítulo 2, para mim, não tem o menor sentido? Dá risada de nervoso. Porque você entende o que eu estou falando. Então, o yoga tem filosofia, Beto? Tem filosofia. Mas como as pessoas leem os livros do yoga? Como doutrina. Então, é teologia. E todos os mestres de yoga, eles não são humanos. Eles são intérpretes, quase que enviados de um mundo celestial fora, por isso que é metafísico, e que só existe num passado distante, porque se existir no presente, ele entra em contradição. E você? Você é absolutamente alienado disso. Por quê? Porque há um projeto. Há um projeto muito bem desenhado de transformar você em discípulo, não em yoga. E olha que interessante, se há uma essência do yoga, não é acabar com a ilusão, com Maya. Roberto, Pois não, querido? nossa, eu falo um negócio que eu pensei para não perder o raciocínio. Quando você fala isso, é um projeto e não sei o quê, ele é tão. Porque, por exemplo, se esses professores antigos, por exemplo, eles tinham isso em mente, esse projeto de alienação, ou eles também receberam isso e passaram? Muito bem colocado, Daniel. Eu penso que, por exemplo, um Vivekananda tem muito claro isso. Tem claro que ele está construindo um yoga novo, que a gente veio chamar na academia de yoga moderno, yoga postural moderno. Elizabeth de Michelis coloca assim. Agora, Daniel, a minha geração, quem deu aula para mim no meu curso de formação, não tem a menor ideia. Ele já está alienado.
Ele tem plena certeza do que ele está ensinando. Quem é da educação física sabe muito bem que a educação física veio do sistema militar. Quando começou a surgir a discussão no Brasil de jogos cooperativos e não jogos competitivos, os meus professores zoavam isso, ficavam bravos. Ah, mas jogos cooperativos não prepara os alunos para a vida. Eu ouvi meus 4 anos de graduação isso. Então, os nossos professores que deram curso para a gente, claro, há pessoas conscientes, mas há pessoas absolutamente alienadas que passam alienação. Então, hoje nós, professores de yoga, Marta Verli, se pensam terapeutas, se pensam quase psicólogos, se pensam professores, mas, na verdade, são apenas proletários, uma classe trabalhadora que só tem o seu corpo e vende ele como força de trabalho, sendo explorada por uma grande indústria do bem-estar que quer com o corpo de Juliane Cardone, Mick de Cresse, arrefecendo os sintomas da nossa sociedade doentia que opera no capitalismo. Então, você, professor de yoga, que trabalha para diminuir ansiedade, depressão, transtorno de atenção, melhorar a criatividade, você que é contratada pela Ambev, não sei se tem Ambev, mas tem na América Latina, Ambev, para trabalhar com RH, ninguém está contratando você, meu querido, para alcançar moksha nos funcionários do HSBC, da Unilever. Ninguém. Você está lá para diminuir a dispensa médica para transtornos mentais. Você está lá contratado para arrefecer, docilizar, para a gente trazer de novo Foucault, elegantérrimo de uma tanguinha de crochê, traduz tanga de crochê que eu quero ver. Vindo para você dizendo, olha, você professor de yoga, você é um proletário alienado, vendendo a sua força de trabalho, como quase um Uber, um iFood, que arrefece, diminui a ansiedade de outros trabalhadores alienados, mas você acha que é um mestre ascensionado, quase um representante da tradição divina de uma Índia passada. Você é quase um santo, você se imagina um santo, mas você, na verdade, é apenas um alienado. E olha que interessante, a essência do yoga não é acabar com as ilusões da vida, Maya, porque senão vamos pensar de uma forma lógica simples. Não precisa ser muito... Se o objetivo do yoga é acabar com Maya, nós estamos tão produzindo desiludidos. Se a tua função como professor é acabar com Maya, então você já entra na receita que te apine antipsicótico, porque você está produzindo depressivos. Porque alguém em depressão é alguém que não tem mais nenhuma ilusão perante a vida. O yoga trabalha com a diminuição de avidya, da ignorância, ou, para quem já leu o tio Carlos, Karl Marx, a alienação. E você está sendo alienado tanto quanto pelos cínicos do capitalismo. Olha como você fica feliz quando tem mais seguidor no Instagram. E vejam os seus alunos, para quem é professor de yoga. Você dá uma aula de 1h30 linda, com asana, pranayama, mantra, cita sutras. E no final, o máximo que ele consegue dizer para você foi gostosinha a aula. Não sai mais nada. Porque é tão alienado que o máximo que ele consegue articular, depois de uma aula de 1h30, dada pela Irene, linda aula, foi gostosinho. Você, na verdade, arrefeceu sintomas que, se continuasse, ele ia explodir. O capitalismo adora isso. Porque esse cara, esse trabalhador que cai na sua mão, vai estar pronto amanhã para trabalhar mais 12, 14 horas sem reclamar. O yoga tem como princípio acabar com a alienação, diminuir a ignorância. Então, nós poderíamos começar, professores de yoga,
a perceber qual alienação que nós estamos inseridos. Já te passo, Denise, só acabar meu pensamento. Como das igrejas e da grande indústria do bem-estar que nos cooptaram ou para ser discípulo ou para ser mão de obra barata a ser explorada. Quando não é os dois. Denise, por favor, Denise. Então, né? A gente está entre o capitalismo e a tradição, né? Como você está colocando, né? E sabe, eu queria contar uma coisa. O meu pai, há 30 anos atrás, meu pai trabalhava na Petrobras, né? E, e foi dado o curso de meditação transcendental do Maharishi, né? O mesmo mestre lá dos Beatles, né? Para os operadores de máquina da Petrobras, né? Porque, assim, muitos trabalhavam em turnos diferentes, é, relógio biológico totalmente bagunçado, né? E acontecia muito acidente de trabalho, né? Então, olha como que há 30 anos atrás o mercado já estava pensando, não, vamos pegar, vamos dar esse curso, tal, porque às vezes não dormem muito, não sei o quê, e realmente reduziu, eles praticando a meditação, né, reduziu muito a questão de acidentes de trabalho na empresa, né? E, e aí, anos depois, né, o meu pai, eu vendo meu pai meditando, hoje ele não medita mais, mas assim, eu falei, eu quero fazer esse curso, tal, não sei o quê. Daí eu fui, eu tentava o curso, né, mas caríssimo, assim. E, e assim, eles só davam o meu mantra pessoal se eu pagasse o curso, né? Então, quer dizer, o mercado está aí, a tradição, o mercado sempre. Ai, ai, é isso. Muito bom, Denise. Muito obrigado. Eu vou dar só um toque para o pessoal do Instagram. Se quiserem participar fazendo perguntas, bate no link da bio e vem para o Zoom, porque a gente consegue conversar melhor. É difícil responder aqui para as perguntas de vocês, tá bom? Sim, Denise. E hoje quem domina o campo do yoga é esse yoga ou esse yogamento, que é a igreja, ou método, ou escola, conservadora despótica, né? Ser conservador, ser da tradição, não é um problema, por favor, certo? Não é nenhum problema. O meu irmão é um líder religioso da cultura afro-brasileira. Ele tem não sei como vai traduzir isso, mas ele tem um terreiro de Umbanda, né? É uma espécie de igreja da religião afro-brasileira, a Umbanda. Então, ser conservador, ser religioso, não tem. Eu estudei na PUC, né? Na Católica. Eu fiz ciência da religião. Não há nenhum problema a religião para mim. Eu não sou contra isso, nada disso. Nós estamos aqui trabalhando, né, com a categoria de despótico. Aquele, então, que delira o passado ser reconstruído no presente. Volto a reforçar isso. Porque o extremo disso é o pequeno fascista. O extremo não é o radical. É o radical, porque quem trabalha na metafísica não tem raiz. Mas o extremo desse yoga ou desse yogi conservador despótico é descambar para o pequeno fascismo. E se você pegar rapidamente a política atual da Índia, que descamba para o pequeno fascista, para o fascista, assim como o Brasil acabou de sair com o retardado que estava aqui, eles vão eliminar tudo que é diferente. E se há uma segunda essência que permeia os yogas, além de eliminar a ignorância, não Maya, mas a ignorância, a vidya, é a característica do yoga de ser pluridiverso. Estou avançando para o final agora, hein? O yoga tem como uma característica fundante dele a sua pluridiversidade. Se a gente olhar para os yogas, os yogamentos, os yogares, os yogis da Índia ainda hoje, você tem que encontrar uma gama gigante de sampradayas. Sampradayas são organizações religiosas.
Não tem uma dominante. Quando alguém me pergunta, mas qual é a filosofia do yoga? Qual é o principal livro do yoga? Eu pergunto, de qual yoga? Porque, gente, tem os Vamakaris, tem os Aranyakas, tem os Agores, tem os Kapalikas. Há uma infinidade de formas de yogar que ainda não foram capturadas pelo capitalismo, nós nem conhecemos. O nosso tipo de yogar, nosso jeito de yogar, é a partir de Vivekananda para frente. Vivekananda, Yogananda, Kuvalayananda, Shivananda, Krishnamacharya e Joyce Iyengar. Nós fazemos parte de uma geração descendente, né, herdeira dos yogis modernos. Porque existem vários yogas pré-modernos, pré-capitalistas, antes da Companhia das Índias Orientais chegarem na Índia. Porque entenda aqui, gente, não sei se deixaram isso claro para vocês, mas nós não somos ocidentais, certo? Não sei se tem algum espanhol aqui ou algum português, tudo bem, vocês não fazem parte. Mas todos nós latino-americanos, nós não somos ocidentais. Nós somos descendentes da cultura africana em diáspora, nós somos descendentes dos povos originários, ameríndios, dos apaches aos charruas e minuanos, aqui embaixo do Brasil, e Argentina e Uruguai. Né? Nós tínhamos aqui impérios como os astecas, os incas. Então, nós não somos descendentes da cultura greco-romana. Isso, eu talvez tenha esquecido de colocar isso logo de início. Nós somos latino-americanos. Então, o yoga que nós recebemos já é, como diz Eduardo Said, uma transcrição do que ele vai chamar de orientalismo. Tudo que a gente tem de imagem do que é oriental, que advém da cultura sul-asiática, para não falar só indiana, já é uma leitura do europeu. Certo? E assim, tirando alguém que seja português, espanhol ou um suíço aqui, a gente sabe muito bem o que é ser colonizado. Então, nós estamos trabalhando com a ideia de decolonizar o yoga que nós recebemos. Porque a história do yoga latino-americano começa com ocultistas e místicos europeus trazendo o yoga para cá. Essa talvez seja uma outra aula. Eu tenho um artigo científico que eu conto a história do yoga latino-americano. A gente não recebeu o yoga pelas mãos de indianos, yogis, certo? Um outro momento, mas a gente pode trocar ideia sobre isso. Dessa forma, o yoga que a gente recebe, ele já vem deglutido, comido, digerido por uma perspectiva do oriental, do europeu. Então, cabe a nós agora, os latino-americanos, a começar a pensar o yoga no nosso corpo, com as nossas contradições. Se yoga é um atributo humano, é uma construção humana, e existe, por exemplo, um yoga de Varanasi, um yoga da Caxemira, existe o yoga budista, o yoga jainista, existe, não é só o yoga hinduísta, o Yoga Sutra, que opera nos desejos da maioria dos corpos yogicos latino-americanos, é hinduísta. Tanto que os mestres de yoga latino-americanos se vestem como Brahmani. E se você tem nome iniciático, provavelmente é um nome iniciático que vem de famílias bramânicas. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Pouquíssimos receberam o nome iniciático Adivasi. Adivasi são os povos originários da Índia. São os sem casta. A yoga lá. Há um yoga, Beto, que é antes de Patanjali? Claro que há. Leiam Mircea Eliade. Já um autor desatualizado, mas ele deixa bem claro. Ele chama de yoga aborígene, de forma pejorativa. Os Agores, os Kapalikas, os Vamakaris, são yogas que não... Você não tem nenhum curso de formação de yoga Vamakari. Não tem. Por quê? Porque os cara fazem yoga em cemitério, em crematórios. O capitalismo não capturou isso aí. Então, Beto,
Há muito mais formas de jogar do que nós conhecemos? Exatamente. Exatamente. E nós estamos aqui mostrando que o yoga na América Latina, talvez no mundo, mas a gente fica na América Latina, que é o meu objeto de estudo, ele se ramifica para dois grandes afetos. O capitalístico, que esvazia de sentido em tudo que ele toca, transforma em você em um neurótico, você está sempre em busca de algo, nunca acaba. Muitos de vocês aqui talvez tenham 3 ou 4 cursos de formação, certo? Porque um só não deu conta. Você é formado no Yin Yoga, no Restaurativo Yoga, Yoga do De Rose, sei lá, no Iyengar, você tem informação do que é não sei o quê. Você tem vários cursos, você é um profissional, né? Alienado que é um profissional. A gente não se entende como classe trabalhadora. O capitalismo opera isso. E esvazia você de sentido. Agora, o primeiro a operar nos nossos corpos são os despóticos, ou, é um segundo termo que eu uso para a gente ir amarrando, sedentário. Por que sedentário? Porque são yogas e yogas que se deslocam muito pouco. Orbitam em torno, de novo, do seu mestre, ou do mestre, de um livro sagrado, Vedanta, Tantra, Yoga Sutra. Yoga Sutra, pera, eu tenho certeza que na maioria dos corpos aqui tem algum signo do Yoga Sutra. Sei lá, o Yamas e Niyamas. Em uma das salas de yoga de vocês tem uma bandeirinha com todos os 10 Yamas e Niyamas. Mas, em geral, a gente esquece o último Niyama, que é Ishvara Pranidhana, entrega total e consagração da nossa vida a Deus, Ishvara. Essa aí a gente esquece. Porque a gente não quer aproximar o yoga com religião. Por que a gente não quer aproximar? Porque vende menos. O que você chama de aluno, na verdade, é cliente que compra o seu serviço. E eles vêm com uma demanda de yoga que é corporal, é terapêutica. E você, alienado do rolê, alienado do processo, começa a vender o que eles querem. A pergunta que talvez comece a pulular em nós aqui é... Pulular, eu matei o Matias agora, né? O que fazer? Tudo bem, eu entendi, eu tenho exemplos de yogamentos, de igrejas do yoga, talvez eu tenha até feito parte, ou faço parte ainda, que você fica cego para qualquer outro tipo de yoga a não ser daquele. Como se você andasse na sua mochila com uma régua que medisse o que é o que não é yoga, que é um outro delírio. O que fazer é o que o próprio yoga nos preconiza a fazer. A nós nos desalienarmos, primeiro, dos desejos yógicos que foram inculcados em nós, e, num segundo momento, entender que nós fazemos parte de um coletivo. Cada um de nós, sozinho, na frente do nosso celular ou computador, dando aula, ou correndo como um Uber, ou um entregador de iFood, as suas aulas de yoga sozinho, você não vai conseguir sair dessa. Você já está entremeado numa dívida infinita, que parece não ter saída, não ter alternativa. E o mais maluco, que eu volto a dizer, do pequeno fascista, é aquele que percebe isso tudo operando e fala, eu sou a saída. E você, triste, impotente, começa a desejar ser como opressor. Isso aí é Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Um oprimido sem esperança opera nos afetos do medo e do ódio e, sem esperança, começa a desejar ser como opressor. Essa é a sistematização, a operacionalidade que captura os corpos do yoga
e eles acabam se tornando servis voluntários, servidão voluntária. Muitos de nós estão operando nessa servidão voluntária. Não tem força para pensar o yoga por si mesmo. E quando eu falo pensar o yoga por si mesmo, Ana Clara provavelmente já imagina qual o yoga que eu vou construir para vender no mercado. Não é isso. Porque essa é a lógica do capitalismo. Quando eu falo você ter seu próprio yogar, você desenvolver o seu próprio yoga, não é colocar mais um yoga para ser vendido no mercado. Pode até ser, mas não é isso. O que é desenvolver nosso próprio yogar? É você, Catalina, Angélica, Grazi, Elizabeth Gonçalo, que são professoras de yoga, que trabalham com 10, 20, 30 alunos por classe, e ir construindo um yoga para esse coletivo. Quais são os problemas que esse coletivo enfrenta? E não, como um delírio, um metafísico, imaginar que existe um yoga universal que funciona em todos os corpos. Como se fosse só colocar os corpos em Trikonasana, alinhados, que tudo ia dar certo. Que todos os corpos vão sentir a mesma coisa. Gente, isso é um delírio. O corpo de Catalina, num Trikonasana do Iyengar, todo alinhado, não faz o corpo de Catalina ou de Carol Bonfante sentir a mesma coisa de um corpo de um indiano do século X, preto, sem casta, na Índia. Eu sei que isso às vezes bate difícil. Não há um yoga universal, Beto? Não, não há um yoga universal. Há yogas adaptados a determinados coletivos e corpos. Será que o corpo de Mari Godoy, num asana, combinado com um tipo de pranayama, ouvindo uma música específica, vai fazer passar a mesma coisa? É claro que não, gente. É claro que não. Alguém que vive em comunidades periféricas de Medellín, praticando yoga, vai sentir as mesmas sensações e percepções e ter as mesmas experiências de um yogi brahmani do século II a.C., como Patanjali? Não precisa ser muito inteligente para entender que não. Pô, Beto, mas aí complica, né? Porque eu tenho 10 turmas e cada turma tem 20 corpos. Como que eu vou operar? Então você pare de se chamar professor, porque professor faz justamente isso, certo? Um professor de história, de sociologia, de filosofia, na periferia de Medellín, na periferia de Salvador, são aulas diferentes, gente. Você entende a complexidade? Agora a Anne começa a entender por que é mais fácil você se converter a um tipo de yoga do que você operar na diversidade, que é a característica do yoga. É mais fácil dar aula numa aula fixa, universal, tudo igual, para todos os corpos, e foda-se esse corpo que ele vai sentir. Por quê? Porque quando Marta Verli fizer a minha aula, por exemplo, ou está ouvindo aqui, porque aqui é uma aula de yoga, e ela falar, eu estou sentindo, eu percebi, eu estou pensando uma coisa. O que eu, pequeno fascista, posso fazer? Não, não, Marta. Isso é samadhi sem semente. Tá entendendo? Tá entendendo? Não. Patanjali já falou sobre isso. O que você está sentindo é moksha. E moksha, eu interpreto todas as representações, a riqueza semiótica, a riqueza de experiências do corpo de Elizabeth Vega num livro de um teólogo indiano do século II a.C., ou de um delírio de qualquer outro Ananda que nós tenhamos conhecido, que nunca pisou em Medellín. Você está entendendo isso? Não?
Como que eu posso dar aula de yoga para um coletivo da Argentina se eu não conheço a cultura argentina, se eu não conheço aquele público, se eu não conheço aquele bairro? Porque, gente, isso é um mínimo para alguém se intitular professor. Você conhecer a turma que você vai dar aula. Mas é que você opera num romantismo, numa metafísica, num delírio, que só as religiões operam, porque não esqueçam, cristão significa universal. E é por isso que os jesuítas chegavam aqui e olhavam os povos originários da América, pelados, nus, cultuando uma árvore, uma rocha, uma montanha, porque os deuses são animados, eles são animistas, eles são parte da natureza. Olham para aquilo e falam, é meu dever moral trazer a palavra do Senhor a esses povos heréticos. Porque eu tenho uma régua do que é o certo, e quem tiver algum desvio padrão fora, tá errado. A vida é mais fácil assim, gente. O que eu estou trazendo para vocês é um yoga comunal. É um yoga decolonizado. É um yoga muito mais próximo de Spivak, Eduard Said, que escreveram Estudos Subalternos na Índia na década de 70, de trabalho de decolonização, do que Swami Vivekananda. Então, nós, latino-americanos, temos muito trabalho a fazer. E que não é apenas, Fabiola Flores, interpretar textos antigos do yoga, como meus colegas do SOAS, que é a Universidade de Londres, vem fazendo. Trabalho lindo. Se vocês não sabem o que eu estou falando, tá tudo certo. Chama Hatha Yoga Project. São ingleses voltando para a Índia, pegando textos do yoga que não foram traduzidos ainda para o inglês e traduzindo eles. Trabalho importante, maravilhoso, muito bom. Só que não tem ninguém pesquisando os yogis latino-americanos, os yogis periféricos. Olha nós aqui, todos brancos, a maioria mulheres, mas quem manda no yoga são homens. Olha a lista gigante de abusadores que Matias tem. Entenda, gente, o yoga não está dando certo. Não sei como vou falar isso de outra forma. Eu quero mais que o yoga dê errado. Porque esse yoga que nós recebemos está dando errado. Ou está dando certo demais para os pequenos fascistas. Cabe a nós, professores, tomarmos as rédeas disso e pensarmos sobre nós mesmos e no yoga, senão nós estamos passando por um neocolonialismo. Não sei se vocês entendem, mas há um ministério do yoga e Ayurveda na Índia, que no Brasil, pelo menos, já está dominando alguns locais. Há várias já iniciativas do Ministério do Yoga indiano ensinando yoga no Brasil. É um yoga pequeno fascista, onde tudo que a gente já aprendeu, experimentou de yoga está errado. Por que um yoga paulista, um yoga de Medellín, um yoga do Chile, é menos yoga do que um yoga da Califórnia ou um yoga de Varanasi? Por que o yoga de Fabiola Flores é inferior? É cognitivamente menor? Só porque a gente não é indiano? Não, porque um indiano, num bairro periférico de qualquer cidade brasileira, não tem a menor ideia do que está fazendo. Porque é uma outra cultura. E o yoga no Brasil, por exemplo, já está se hibridizando e sincretizando, característica nossa latino-americana, com o Santo Daime, que é uma religião brasileira da ayahuasca, não sei se me faz entender isso, né? Com religiões afro-brasileiras. Já existem, agora a Matias se vira, já existem orixás, já existem santos, né? Da cultura afro-brasileira, falando de chakra. É um pai de santo que incorpora um orixá e que fala, olha, o seu chakra da garganta está desalinhado. Você sai daqui com 4 velas amarelas, vai fazer um despacho no cemitério para alinhar os seus chakras.
podem ficar bravos com isso, eu não tenho nenhuma culpa disso. Essa é uma característica nossa. Nós, latino-americanos, somos mestiços e com orgulho fudido disso. Nós somos uma mistura e nós não podemos renegar a nossa cultura tentando se imaginar sendo uma casta brahmane. Porque o hinduísmo não aceita nem a conversão, não sei se você me faz entender. Não dá para virar brahmane. Não tem ritual para virar brahmane. Você nasce brahmane. E eu sempre acho um delírio quando mestres de yoga no Brasil, por exemplo, vêm vestido de roupa de açafrão, bindu na testa, cordão branco, fala mansa, imitando um brahmane. É de uma cafonice que não tem tamanho. Não sei como é que traduz cafona em espanhol. O Yoga de Propósito é um projeto, então, que a gente vem trabalhando. É um curso gravado, que é assim que eu ganho a vida. Não sei se vocês já entenderam, mas professor ganha a vida dando aula, né? Que trabalha sobre uma terceira perspectiva, que eu vou falar muito melhor amanhã, sexta-feira, nosso último encontro, que eu chamo de yoga nômade e selvagem. Nômade, porque a gente se diferencia do sedentário, do capitalista ou do despótico, que se move muito pouco. Nós somos nômades. O nomadismo, que é um conceito de Deleuze e Guattari, que eu sei que ele é europeu, eu sei que ele é branco, mas a gente vai desconstruindo aqui na América Latina do nosso jeito. Não há um ponto A para chegar no ponto B, que talvez seja assim que você se organize no yoga. Você está no ponto A, sempre inferior, aí você vai praticar yoga e vai ascender para o ponto B. É um caminho sedentário, hierárquico, de meritocracia. Nomadismo não tem ponto B, porque nós já estamos no ponto B, não há nenhum lugar a chegar, por isso nós estamos já no lugar. Eu sempre acho engraçado, já te passo, Denise, quando no yoga no Brasil se vende a plenitude, só que você está em falta. Então, para você estar pleno, você precisa de um monte de coisa para alcançar. Você entra numa dívida infinita. E selvagem, porque nós não nos deixamos domesticar. Nós estamos em resistência. Ao lado dos nossos camaradas indianos, que também não foram capturados, mas também não tem curso para se formar Yoga Gori, por exemplo. Já tem Yoga Nata, mas Yoga Gori ainda não tem, por exemplo. Então, essa categoria, ou essa forma de pensar o yoga, nômade e selvagem, nos permite abrir e saber viver com as tensões, com as contradições que afligem os nossos corpos em coletivo. Trabalha de forma organizada a pensar o yoga de forma singular. O yoga sempre é singular, é único, mas de forma comunal. Eu tenho a minha singularidade, porque Fabiola Flores, Vega, Verli, Angélica me mostram e me colocam em contradição o tempo todo. O yoga é um potente desorganizador de vidas, né? O yoga é um mergulho temporário para fora desses ordenadores de realidade que nos orbitam. Do cristianismo, da tradição védica, ou mesmo do papai e da mamãe, do hospital, da escola, que nos organizam. Ele é um mergulho momentâneo para fora desses ordenadores, para no retorno, não é assim que você fala, professor de yoga e de meditação? Vem voltando devagar, vem sentindo o seu corpo. É porque você saiu, né? Você fez um mergulho momentâneo, se desterritorializou para depois retornar. Agora, munido de pedaços de novas terras, para pensar a sua vida e se reorganizar em outras estéticas de existir. Porque não existe só a estética da existência yógica indiana, sul-asiática. Mesmo na Índia, é pluridiversa as estéticas yógicas. Temos de Patanjali, a Vivekananda, mas diversas outras formas de vida yógica que não se contém num livro. A tradição do yoga se atualiza nos corpos dos yogis e não nos livros perfeitos em si mesmos ou dos mestres que se pensam.
de uma linhagem antiga, quase um santo. Isso é um delírio, que nós, latino-americanos, já deveríamos ter aprendido pela colonização espanhola e portuguesa, que nos desterritorializou e sobrecodificou em nós símbolos da Europa, fazendo a gente desejar ser como europeu. Nós já deveríamos ter aprendido isso, mas não aprendemos. Nós agora, como se abandonássemos a Europa, agora tentamos ser indianos. Você entende o que eu estou falando, não? Você não quer mais ser europeu. Não, europeu não, sou descolonizado da Europa. Mas você quer ser indiano. Eu duvido que um yogi indiano do século XII desejaria que você, latino-americano, fosse igual a ele. Porque isso é uma contradição da própria filosofia do yoga. O yoga trabalha com a desalienação, eliminar a vidya de você. E você desejar ser um indiano ou um europeu, ou um indiano que o europeu construiu, orientalismo, Edward Said. É mais uma forma de ser colonizado. Como que um yogi africano pensa o seu yoga? Por que você acha que surgiu o Kemet Yoga? Essa história de que o yoga nasceu no Egito. E se nasceu ou não, pouco importa, tá ligado? Quero dizer, foda-se se tem referência bibliográfica ou não disso. A ideia é interessante. Que o yoga não nasceu na Índia, nasceu no Egito. A ideia é interessante, porque mostra que corpos pretos foram renegados de subir em cima de um mat. A tiazinha do café, foda-se, Matias, o que você vai fazer com isso agora? Aquela moça que limpa o lugar onde você faz aula de yoga, o rapaz que toma conta dos carros quando você vai fazer sua aula de yoga, num grande espaço de yoga, eles não se sentem autorizados em se matricular na escola. Nem tem dinheiro, claro. Você entende o que eu estou falando? Há corpos e existe uma instituição invisível que renega corpos em subir em cima de um tapete. Gente, nós estamos reproduzindo o sistema de caças da Índia, caralho. Cazzo. Cazzo é italiano, né? Você começar a perceber que você é um reprodutor das castas indianas em Medellín, na Bahia, em Alto Paraíso, em Goiás ou em São Paulo, eu já me sentiria satisfeito com o nosso encontro de hoje. Você se perceber alguém que se acha iluminado, que paira sobre a sociedade, mas, na verdade, é apenas um operário, um proletário, alienado, que só tem o seu corpo para ser vendido como força de trabalho, sendo explorado por déspotas e suas igrejas, ou a sociedade feiticeira sem feiticeiros, né? Como diz Bruno Latour, que é o capitalismo, que enfeitiça você, que transforma o yoga numa mercadoria, no fetiche da mercadoria. E você, um absolutamente alienado, trabalhando com Theta Healing, trabalhando com astrologia védica. Eu não estou tirando sarro disso. Mas, gente, não é Saturno retrógrado, não é Lua em Júpiter que está fazendo você se fuder. É o capitalismo e um déspota que pensa que está acima de você, porque você coloca ele lá, organizando a sua vida. Então, não é Saturno retrógrado. Não é o Vedanta que você não aprendeu sânscrito. É o capitalismo que está te fudendo. Leiam mais Eduardo Galeano, e as Veias Abertas América Latina, Paulo Freire, se você se pensa realmente professor e pedagogia do oprimido, e menos Swamis, menos Brahmanes. Não precisa largar eles, mas leiam com um senso crítico e não como um completo idiota, como nós vamos vendo, fazendo nosso papel, e eu me incluo nisso, pensando que há um yoga imaculado, perfeito em si mesmo, que paira sobre a sociedade. Porque mesmo um sadhu errante na Índia hoje, está vivo hoje, ele está praticando yoga
para tentar fazer parte de uma outra casta, a casta de santo. Você entende o que eu estou falando? Um sadhu que renega as suas castas, que abandona a sua família e vive de forma errante dentro de um sampradaya, ele não está pairando por cima da sociedade indiana. Ele está se devotando a um sampradaya, a um discípulo, que pode ser um tirano para ele ou não, porque ele tem como objetivo alcançar uma outra casta, a casta de sadhu, que é uma espécie de santo. Está acompanhando o que eu estou falando, Alana? Então não tem nenhum tipo de yoga, yogamento, livro, que está acima da sociedade, porque não tem fora. Nós estamos trabalhando na imanência e não na transcendência. Assim não tem fora. Não tem um lugar que Mickey decresce, vai um dia alcançar praticando yoga com afinco. Esse lugar é um delírio, Mickey. Capturaram você. Estou brincando, né? Eu nem te conheço. Estou só articulando aqui como um teatro. E você acha que um dia vai alcançar, mas esse dia nunca chega. E você se torna voluntariamente um servil, ou como a gente diz no Brasil, um capitão do mato. Capitão do mato é aquele negro escravizado que é levado à categoria de capitão, que ele toma conta do quilombo. Ele vai tentar destruir o quilombo e toma conta da senzala. Ele é um preto, escravizado, fudido, mas deram uma pequena categoria para ele. Um distintivo. Muitos professores de yoga são uma espécie de capitão do mato. Alienado, escravizado pelo tirano, pelo déspota, mas se imagina numa casta superior. Fico aberto para vocês, então, por favor. Abro para questões. Sobre o microfone e falar. Não tem uma ordem. E vocês do Instagram, link na bio, vem para o Zoom. Eu não consigo ler as perguntas de vocês. Tá bom? A gente pode conversar melhor aqui. Até mais, gente. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade, por favor. Denise, está contigo. Pois não. Depois, se puder tirar a minha mãozinha, agradeço. Tá bom. Seguinte, a gente é uma cultura de misturas, né? Assim como a Índia, né? Outros áreas, imagino Perfeito. eu, né? Mas parece que a gente desconhece mais, assim, dos nossos povos originários. Eu tenho essa impressão, eu queria saber de você, do que os indianos. Parece que eles têm um conhecimento maior, assim, dos conhecimentos antigos e dos povos originários. Não, isso também não é verdade, Denise, infelizmente. Porque eles também foram colonizados. Talvez porque ser uma civilização mais antiga do que a nossa, talvez eles tenham uma perspectiva um pouco maior da grandeza que é a história da Índia. Eu acho que eu entendi a tua pergunta, Denise. Né? Eu acho que sim. Se a gente for comparar nesse sentido, o indiano, por ser uma civilização muito mais antiga, eles já foram invadidos por Alexandre o Grande e não conseguiu avançar. Talvez tenha uma consciência um pouco maior, mas eu não sou um grande especialista da civilização indiana. Agora, com certeza, nós latino-americanos, por um projeto muito bem construído, nós absolutamente somos alienados dos nossos povos originários. Só à vista do que aconteceu nesse último governo do Brasil, que entende os povos originários como pessoas que, a frase do idiota que nos governou, eles querem ser como nós, né? Como se eles fossem uma casta ou uma classe inferior, não é? Então, talvez o indiano tenha, Denise, uma consciência um pouco maior da sua própria história, que nós latino-americanos temos muito pouco, sobretudo nós brasileiros, que nos sentimos nem pertencentes à América Latina, certo? A gente brasileiro, a gente não se sente nem pertencente à América Latina. A gente acha que é mais próximo de Portugal, por exemplo, que é um outro delírio, né? Que é um problema de vira-lata que o brasileiro tem demais, né? Mas talvez sim, Indiana. Mas a Índia também é gigante, né? Agora, o que eu posso deixar claro para você, Denise, é que os povos originários de lá, como os Adivasis, que é um nome genérico, tipo a gente falar aqui índio, né? O Brasil tem são muitas línguas até.
O indiano médio não tem a menor ideia também quem são. Daniel, por favor, Daniel. Eu queria só, Por assim, favor, Denise, claro. rapidinho, só outra coisa, assim, né? Porque, assim, nós somos, nossa cultura aqui judaico-cristã, né? Assim, hegemônica, assim, é monoteísta, né? Uhum. Lá, no caso, tem os... eu não sei se eu não sou delicada em falar isso, mas eu vejo como uma mitologia, né? Lá tem os deuses e as deusas. Eu queria, então tem várias deusas, né? Como a gente já citou aqui, Durga, Kali, Parvati, Shakti e tal. E elas não estão na mesma prateleira que os deuses? Muito bom, Denise. Eu teria que ver, para ser bem sincero com você, nós precisaremos, para ter base nisso, pegar o censo demográfico, não sei como que se traduz isso em espanhol, a gente chama de IBGE aqui, né? O censo da Índia, para entender como eles enxergam os povos, né? Mas o que a gente tem de certeza, Denise, é que a cultura védica, ou hinduísta, como nós chamamos, domina o campo indiano. Então, mesmo as castas sendo proibidas de existir a discriminação na Constituição indiana, ela ainda existe de fato. É como o racismo estrutural no Brasil. É proibido ser racista, vai preso, paga multa, mas ainda assim o racismo opera nos corpos brasileiros de uma forma gigante, assim como também a misoginia e o machismo, tanto na Índia quanto em nós latino-americanos, certo? Novamente, olhe a tela aqui, hoje uma classe bastante cheia, só branco, tá? Não. Talvez nós tenhamos aqui um ou dois ou três corpos pretos, mas indígenas nenhum, certo? Então nós temos aqui uma clara amostragem de que o yoga e esse projeto eugênico de estamentos, de castas, nós herdamos da Índia. Nós herdamos, infelizmente, da Índia, certo? Então, Então, porque pois não. assim, na formação a gente aprende assim, né, que existe um par complementar, né? Shakti, Shiva, tal, mas parece que não é bem Denise, assim, né? Denise, rapidamente você responde para mim. Quem que você conhece uma grande yogini indiana? Fala aí 4 nomes. Não, fala uns nomes só. Entendeu? Fala uma escritura do yoga escrita por uma mulher indiana. Talvez alguns de nós aqui vai pensar na filha do Aenga, mas ainda é a filha do Aenga. Então, Denise, tem deusas Uhum, lá, talvez mais do que no Brasil, por exemplo, né? Se uhum, você não pensar na cultura afro-brasileira, certo? Porque quem comanda a cultura afro-brasileira são as mulheres, é matriarcal. Agora, no o yoga, ele é machista, ele é misógino. E por uma, por uma contradição da vida, uma ambiguidade da vida, quem mais pratica yoga no mundo são mulheres. E eu sempre acho muito interessante quando eu ouço yoginis falar, eu quero resgatar a tradição antiga do yoga. Pô, então faz o seguinte, vai para a cozinha com a sogra. Porque mulher no yoga, na Índia antiga, tá com a sogra na cozinha fazendo chapati e chai para os homens da sala. Entende o que eu estou querendo dizer? uhum, Nós temos uhum, muito a fazer e trabalhar pelo yoga. O yoga não está pronto, gente. Talvez seja um grande mote do que eu estou falando aqui. O yoga não está pronto. O yoga está incompleto, inacabado. E isso é a lindeza do yoga. Ele está incompleto e inacabado, eternamente se fazendo, num devir minoritário. Nós, uhum, latino-americanos, assim como os povos originários da Índia, também praticam yoga e são, volto a dizer, um grande autor, talvez algum de vocês tenha um livro em casa, que é Mircea Eliade, um livro que é a tese de doutorado dele, Yoga, Imortalidade e Liberdade. Nos últimos capítulos dele, está lá, o yoga aborígene, onde ele fala que são yogis que andavam nus, eróticos, imorais. Ele estava se referindo ali
ao yoga não védico. Se você pegar o capítulo 3 de Patanjali, para quem já me ouve, me acompanha, já me ouviu muitas vezes isso, mas se você pegar o capítulo 3 de Patanjali, que ele descreve os siddhis, ele está descrevendo ali uma comunidade, um coletivo pluridiverso de yogis que não buscavam moksha, buscavam a aquisição de siddhis, de poderes, mediunidade. Qualquer um que seja próximo da cultura afro-brasileira ou dos pueblos, das espiritualidades dos povos originários da América Latina, sabe o que eu estou falando. As benzedeiras, as curandeiras, não sei como que é a tradução disso em espanhol. No Brasil é muito comum nós encontrarmos as benzedeiras da rua. São bruxas. Então, Patanjali está descrevendo no capítulo 3 de Patanjali, no capítulo 3 dele, Yoga Sutra, uma comunidade gigante de yogis que não buscam a libertação em vida do sofrimento humano, moksha, porque esse é um tipo de busca dos brahmanes, alta casta. As castas inferiores estão pensando na sua sobrevivência. Você está entendendo isso? Um cara que não tem o que comer, você acha que ele vai praticar yoga para alcançar uma casta superior? Você entende o quanto que nós temos que nos desconstruir ainda, né? Então, não sei, Denise, se a Índia percebe o yoga e as mulheres de uma forma diferente do que nós entendemos hoje também. Talvez seja um idealismo que foi construído no seu e no meu corpo nos cursos de formação. Que a Índia é linda, que a Índia é maravilhosa, que a Índia é evoluída espiritualmente, e nós somos subalternos e aprendemos a aprender com ela. Mas quem fez a intermediação disso? Europeus. Você compreende? Foram europeus. Daniel, por favor. E Denise pode voltar quando você desejar. E meus irmãos, só levantar a mão, fazer pergunta, que eu entendo você. Beto, é o seguinte, quando você fala, era muito fácil para mim antes falar assim, qual que era a filosofia do yoga? Eu falei assim, a filosofia do Yoga Sutra, né? Era ter um papel meio decorado, mesmo que ali você tem várias coisas que você não acredita, né? Que você não entende, né? Por que que o Yoga Sutra só tem 2 sutras falando de asana quando é que é a coisa que mais aparece? E aí, no caso, Beto, eu posso falar que eu tenho a minha filosofia do yoga, pode ser baseado no Yoga Sutra, mas mesmo assim, eu não sei se eu posso falar que é de modo crítico, igual do seu curso que você fez de Yoga Sutra, Uhum. eu já vi o primeiro e o segundo capítulos que você escreveu, que eu achei assim, a interpretação completamente diferente do que eu já vi. E eu posso dizer que eu faço a minha própria filosofia do yoga? Muito bom, Daniel. Eu estou escrevendo o que você falou aqui. Daniel, eu vou te responder o seguinte. Existe outro jeito? Existe outro jeito de yogar que não seja você comendo vivo o yoga num ritual antropofágico, num banquete ritual e transformando ele em você? Porque se não for assim, você está sendo apenas Um replicador. um replicante, exato. Você é um servil voluntário. Ô Beto, então porque, por exemplo, eu acho que para ter essa filosofia do yoga, igual uma vez você disse assim, você não precisa ler Yoga Sutras para yogar. Isso não é meio lógico ter que passar primeiro por você e depois você ler? Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi perfeitamente, Daniel. Você me falou o seguinte: se eu ler a escritura, eu vou fazer a prática já esperando o que aquela escritura É, falou. É por isso que Karl Marx, tio Lenin e Engels chama de praxis. Praxis é a teoria praticada ou a prática teorizada, não é? Nós, professores de yoga, eu não sei como o Matias vai traduzir isso, mas a gente tem uma expressão. No futebol, vamos para esse lado, o futebol. O futebol tem o banheira. É aquele atacante, centroavante, que só fica na área. Ele não joga. Só fica esperando a Romário. bola boa para fazer gol. Né? Esse é um cara que quase não treina, não é? E tem uma expressão também no Brasil, chama o católico não praticante. O censo passa do governo, ele pergunta, qual a sua religião? Ele fala, católico. Mas você vai na missa? Não. O yoga é o contrário. A gente só pratica, mas não consegue atuar na vida com yoga. Compreende isso?
nós não conseguimos expandir, alargar o yoga para além da aula. Então você fala assim: ah, eu fiz o meu yoga hoje. Significa que você fez uma prática de manhã ou à tarde. Mas significa que as outras 23 horas do seu dia, foda-se. Porque você acredita, é uma crença, é um delírio, que é só praticar yoga que tudo vai acontecer. Então, em vez de só ser um teórico do yoga, ou só um praticante, um especialista, a gente precisa juntar os dois. Isso chama praxis. Então você pode e deve ter uma teoria do yoga, mas ela precisa ser confrontada com a realidade. Então eu vou ler o Vedanta, eu vou ler o Yoga Sutra, eu vou ler o Hatha Yoga Pradipika, o Gheranda Samhita, e eu preciso aplicar isso na minha realidade. Por isso é singular, mas comunal. Então eu vou ler o Yoga Sutra e vou conversar com o meu coletivo, com a minha comunidade, não só os seus alunos, mas a sua vida. Você ir no banco, você indo buscar sua filha na escola e falar: tá fazendo sentido isso aqui? Porque entende, o yoga tem muito essa coisa, pelo menos no Brasil. A yoga é o desapegado das coisas materiais. Mas alguém que tem que pegar 2 conduções, um trem, são 4 horas de viagem para chegar e trabalhar mais 12 horas num lugar, limpando a casa. Depois voltar mais 2 horas, chegar em casa, fazer comida, fazer lição de casa com os filhos. Aí você chega para ele na aula de yoga e fala assim: olha, desapega das coisas materiais. Ele fala assim: eu não tenho porra nenhuma. Essa filosofia não faz sentido para mim. E é por isso que o yoga se propaga, o yoga faz mais sentido, entre aspas, para a high society. Gente, não tem nenhum pobre aqui. Certo? Se tiver, dá aula para rico. Então, entenda. Nós estamos aqui tentando pensar o yoga como filosofia, não como teologia. E outra coisa, professor de filosofia não é necessariamente um filósofo. Porque entenda, Marcela, talvez, Marcela, nem te conheço, Marcela, estou só falando por falar. Você se sinta mais yogi quando largar a profissão. Me faça entender, não? Eu Mas aí tenho... é porque você tem mais liberdade, né, Beto? Acaba Não, que você você se pode trabalhar. liberta. Não, Daniel, você não precisa ser professor de yoga para ser yogi. Às vezes, ser professor de yoga te limita em realmente viver yoga. Por quê? É. Porque os seus alunos vão organizar você de fora. Um professor de yoga que posta uma foto num churrascão argentino. Pega mal. Ele tem que estar com brócolis ali na coisa. Não estou falando que você tem que ser vegetariano, não estou falando isso, mas entende? Existe já um estereótipo do que é ser professor de yoga. É. Você não pode nem falar de política, porque política impregna o yoga. Não pode nem tomar café. Chimarrão é estimulante. Certo? Aumenta a vrits. Olha os delírios. Isso é um delírio, gente. E o problema, Beto, e quando você questiona isso, é igual a espada no Hariuken, né? Que eu fui questionar várias coisas nos cursos de formação, velho, que para mim não cabia. É igual o tal de Samadhi. Cara, eu fui questionar com o meu professor. Falei, cara, deixa eu te falar, você conhece alguém que entrou em Samadhi? O Swami, que veio lá dos Estados Unidos, da nossa linha lá do Integral Yoga, ele mesmo vira e falou assim: eu nunca cheguei a Samadhi. Eu tenho 40 anos, o cara medita. Eu falei, só, velho, esse trem é viagem. Daniel, é porque você foi imprudente. Você vai na missa domingo da sua paróquia, levanta a mão e questiona a Bíblia com o padre? É a mesma coisa, gente. Há igrejamentos do yoga que não permitem isso. Então, você tem que ficar claro. Você está sendo imprudente. Você acha que todo mundo do yoga é liberto? Não, gente. A maioria que domina os meios e os modos de produção subjetivo do yoga é tipo católico. Eles não são filósofos. Eles são teólogos. E a partir do momento que você compreende que ele é um teólogo, respeite.
Ah, aquela ali é uma igreja, a igreja do Iyengar. Não dá para discutir. Eu adoro a Ashtanga Vinyasa Yoga. Mas eu sempre acho um absurdo ter a imagem de um abusador. Que é o Patabi Joyce. É uma contradição. Eu não quero que o Ashtanga Vinyasa Yoga morra, deixe de existir como tradição, como escola. Mas manter a figura do Joyce na sala é um delírio. E a maioria é mulher. A minha filha sempre pergunta. Deixa eu ver se eu entendi, pai. Tinha 17 anos. Elas são yogis, professoras feministas, mas elas cultuam Shiva no pinto dele? É, filha. O símbolo é o falo de Shiva. Mas não é um contrassenso, pai? Por que elas não cultuam a vulva de Durga? Tem certas coisas que a gente vai reproduzindo. Porque não dá tempo. Você, professor, daqui a pouco você já está olhando no relógio, daqui a pouco você tem que dar aula. Você foi capturado. A pergunta que tem que pairar para vocês agora é: o que fazer? Essa é uma pergunta interessante, que Lenin já respondeu em 1900 e pouco, um livro chamado O que Fazer. Mais uma pergunta, gente, para a gente fechar nosso bate-papo hoje aqui e o Matias descansar, que deve ter sido uma loucura para ele. Mickey, por favor, meu querido. É só abrir o microfone. También para que Matías descanse de traducir. Me resulta curioso que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, digamos, el libro más cercano a la vida de Jesús, habló de los 4 evangelios oficiales, ¿no? Tiene como 70 años de diferencia. Y eso es suficiente como para que algunas personas dentro del cristianismo cuestionen o pongan un poco de relatividad, ¿no? en esos evangelios, lo cual me parece muy bien. Y sin embargo, esas mismas personas, cuando viene un swami de la India o algún maestro budista, ¿no? Por ejemplo, el Canon Pali, que pasaron 400 años de transmisión oral, ¿no? Y sin embargo dicen, no, no, Buda dijo esto, porque lo dice el Canon Pali, ¿no? Y porque es así. Entonces, me llama la atención, ¿no? Como para lo propio quizás seamos más críticos y para lo que viene de fuera necesitemos respuestas como seguras, ¿no? Como grandes verdades, grandes pilares en los que basar nuestra vida o en los que entregar la tensión que genera enfrentarnos a una inseguridad, ¿no? De no sé qué dijo Buda, incluso si existió Buda, ¿no? O no sé, ¿cómo lo veis? Muito bom, Mickey. A tua fala me trouxe, até eu escrever aqui, assim, que até a Igreja Católica, uma grande instituição espiritual, religiosa, sofreu diversas reformas teológicas. Se nós pensarmos em Lutero e Calvino, eles leem o mesmo livro de São Francisco de Assis, que é a Bíblia, mas eles construíram formas de ver o mundo, ordenadores de realidade, absolutamente diferentes. Um pautado na teologia da caridade e o outro pautado na teologia da prosperidade. E o yoga parece não conseguir, latino-americano, pensar por si mesmo a filosofia do yoga. Né? Ela não está presa. Nós temos o exemplo na Índia de diversas formas de yoga. E nós temos um exemplo na América Latina, no próprio cristianismo, que eu acho que nem Marx e Engels um dia sequer imaginou, de que meia dúzia de padres latino-americanos, influenciados pelo marxismo,
poderiam reformar a Igreja Católica e construir a teologia da libertação. Então, nós temos um exemplo aqui, de casa, latino-americano, de uma reforma, de uma instituição espiritual muito maior do que o yoga, muito mais dura do que o yoga, e que eles criaram uma linha de fuga, que é a teologia da libertação. O cristianismo olhado pelos povos oprimidos, porque eles conseguiram enxergar que o cristianismo que os organizava era uma teologia do opressor. Então, por que nós, latino-americanos, não podemos pensar os nossos yogamentos, os nossos yogas e yogares, pela nossa perspectiva? Perspectiva mexicana. Se tem Tantra Yoga da Caxemira, por que não pode ter um yoga tântrico de Medellín? E entenda o que eu estou falando, gente. Automaticamente, porque nós somos corpos capitalistas. Tudo bem. Ordenados pelo capitalismo. Quando eu falo isso, automaticamente vem na sua cabeça o quê? Ah, um yoga para colocar no mercado, né? Então, Tantra Yoga de Medellín. Ah, vou lançar um curso. Eu não estou falando disso. Quando a gente pensa numa linha de fuga, num tipo de yoga, ele não dá para ser comercializado. Porque ele faz parte especificamente daquele coletivo. Então, não estou falando aqui de nós pensarmos em novos yogas mercadoria, mas pensar em novos entrelaçamentos de yoga que fazem sentido para um coletivo argentino, uruguaio, brasileiro, e aí se subdividir em vários. No Brasil, por exemplo, nós temos uma experiência muito singular chamado método de yoga restaurativa, que é um jeito de pensar o yoga, é um método pensado com um asana só, que é o Shavasana. É uma forma de pensar o yoga nascido de uma brasileira, ou de uma outra experiência que mistura o axé baiano, a dança, né, com o funk carioca, no desenvolvimento de posturas do yoga. Um mais tradicionalista, talvez alguns de vocês aqui podem olhar e falar, nossa, que loucura isso! Misturar yoga com passos de dança do funk carioca. Eles fazem um cachorro olhando para baixo e rebolam. Por quê? Porque se acredita que vai liberar Kundalini. Alguns de nós vão falar assim, nossa, que loucura, não tem nem pé nem cabeça. Só que são as misturas, os sincretismos que o yoga, quando adentra uma nova sociedade, ele vai ser acometido por isso. É natural que se acometa. Agora, as grandes igrejas do yoga vão acabar com qualquer tipo de hibridismo, como se houvesse um yoga original possível de ser reproduzido. E isso vai limando as nossas possibilidades. Agora, o capitalismo adora que isso aconteça, porque ele vai colocar tudo isso, esvaziar de sentido e jogar no mercado para ser vendido. Então, tua fala é muito interessante, Mick, porque nos ajuda a pensar as infinitas possibilidades de yoga de corpos que ainda não experimentaram yoga. Ou talvez experimentaram, mas porque veio tão engessado, ele não conseguiu sentir nada, não passou nada para ele. Ou o que passou, um professor desavisado, um professor desatento, um professor capturado por um déspota, vai dizer, não, não é assim. Não é assim que você deve sentir. Não é? Isso é extremamente opressor. Não permitir que um corpo sinta o que se passa enquanto ele yoga. Né? Como se tem o exemplo de experiências com as religiões afro. Já tem orixá em terreiro no Brasil falando que seu chakra está desalinhado. Porque aquele pai de santo, aquele filho de santo, aquele discípulo daquela igreja já tem contato com a filosofia do yoga e foi incorporando isso. Isso, na América Latina, é absolutamente comum e natural. E já tem corpos pretos, corpos ameríndios, pensando o yoga de uma outra forma. Por isso que eu chamo essa terceira via, vamos pensar assim, de nômade e selvagem, que não tem uma regra, né? Não tem um protocolo. Porque ela vai acontecendo nos devires, nas transformações. Por isso o yoga não tem uma raiz. O yoga tem rizoma.
Em vez de uma raiz, tronco, folhas, caule, frutos, o yoga é rizomático. Isso faz com que eu, Matias, De Rose, Vishnudevananda, Yogananda, Osho, estejamos aqui, ó, na horizontalidade, derrubando todo tipo de yoga vertical, que trabalha com hierarquia para subir. Somos iguais, estamos aqui. Isso não faz com que meu yoga seja melhor que o seu, mas faz com que você, experimentando o yoga de Alana Borges, possa sentir passar algo em você. Se não passar algo que seja interessante, não significa que é ruim. Significa que o seu corpo, em contato com esse yoga, não produziu alegria, não produziu potência. Mas isso não lhe dá o direito de construir retóricas para aniquilar tudo que é diferente de você ou de mim. Agradeço demais, gente, a presença de vocês. Por favor, fique à vontade. Só assim, quando você fala da TL, né, da Teologia da Libertação, e deu esses outros exemplos também, né, como você falou ontem, né, são as micropolíticas, né, que vão encontrando suas brechas dentro do sistema, né, e porque assim, se a gente, por exemplo, for acreditar no niilismo, né, que não vale a pena fazer nada e tal, né, a gente acaba que fortalecendo o sistema, né? É tudo o capitalismo quer, que você se entristeça, se torne impotente e não tenha força nem esperança para pensar em futuros impossíveis. O único futuro é tentar reconstruir o passado hoje ou só viver o momento presente. Né? Há futuros impossíveis para acontecer, não é? Esperando nós criarmos linhas de fuga para construir, e já está acontecendo, novas estéticas de existência yógica, que não estejam apenas pautadas em cima de igrejas que nós herdamos de uma visão de um europeu sobre os povos indianos ou sul-asiáticos que eles colonizaram até ontem. Gente, foi em 1947 que a Europa saiu da Índia, pelo menos oficialmente. Certo? Então, nós estamos aqui num neocolonialismo iógico. Não é renegar a história da Índia, falar que o yoga da Índia é errado, nada disso. Mas nós queremos beber na ancestralidade iógica sul-asiática para atualizar o nosso presente e inventar futuros iógicos diferentes em Medellín, em São Paulo, em outros lugares no qual o coletivo iógico possa vir a existir para expandir a filosofia do yoga de forma libertária e não trancar em igrejas que orbitam em cima de livros e de mestres que não passam de humanos, demasiadamente humanos. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Espero ter contribuído com algo. Demais, Matias, a tua gentileza aí, essa loucura de transmissão ao vivo, né? De Brasil e Argentina, né? no futebol. Obrigado pela presença de todos os irmãos. E amanhã a gente tem mais um encontro, que eu fecho essa nossa semana de fala. Se vocês quiserem assistir os encontros anteriores, irmãos, está no YouTube. Dá para colocar legenda ali, não sei se é boa, mas pelo menos dá para acompanhar nossos encontros anteriores. Esse é um projeto chamado Yoga de Propósito, em oficinas libertárias. É um curso, né, que eu vivo disso. Sou professor e dou aula, igual vocês. Esse é um curso numa plataforma EAD, no qual eu tenho mais de 35 cursos ali disponíveis para assinantes e um grupo de estudos que acontece semanalmente, que nos reunimos 2 horas por semana para pensar o yoga. Os estudos desse mês têm sido teorias da conspiração e os maias do yoga. E esse curso Yoga de Propósito está disponível, acesso vitalício e suporte direto comigo também, de dúvidas. Se vocês quiserem, podem me encontrar no Instagram, Yoga Contemporâneo, ou no site, yogacontemporâneo.com. Meu nome é Roberto Simões. Agradeço demais a presença de vocês.
E de Matias eu não tenho nem como agradecer. Muito obrigado. Matías pide que te demos las gracias de su parte. Muito obrigado. Exatamente. Ele foi bom ou não? Foi bom o Matias traduzindo? Foi? Então, bom. Eu estou explorando a força de trabalho do Matias. É mais, gente. Muito obrigado, viu? Muchas gracias, Matías. Gracias. Bueno, sí, sí, muchas gracias. Te agradecemos, Matías, porque yo me chuleo, agradezco al grupo que me han ayudado a la traducción, porque con internet me cuesta, y fantástico. Gracias a todos.